Bom, daqui a uma semana o governo vai começar a cobrar multas de empresas que não protegem os dados dos consumidores. As multas podem atingir até 50 milhões de reais, dependendo do faturamento do infrator. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na bancada a advogada Marta Vimercati. Doutora Marta, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, doutora. Pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos explicar para quem está em casa, né? É muito comum a gente ir na farmácia, né? Pede o CPF. Vai no supermercado, você gostaria de colocar o seu CPF para ter um desconto e tudo mais. A gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Explica pra gente, para quem está em casa também, doutora Marta, o que muda com essa lei, de fato? Na verdade, essa lei, antes de tudo, é importante a gente esclarecer que ela vai trazer uma mudança de cultura e comportamento. Nós entramos na era digital de uma maneira irreversível. Hoje, quase todas as famílias, elas praticam acesso digital. Compra, contratação, você vai enviar um currículo, você vai se comunicar. Quase sempre envolve o meio digital. Então, há uma necessidade de assegurar aquelas pessoas que doam ou fornecem seus dados, uma segurança com relação à documentação desses dados, apreensão desses dados, tratamento deles, né? Então, a lei ela surge justamente para proteger o cidadão que fornece os dados, sejam eles pessoais ou sensíveis, que a lei fala, né, que são dados diferentes. Sim. Então, ela vem para isso, conscientizar de que, a partir de agora, quando você fornecer seu dado, aquele que coleta seu dado vai ter que cuidar muito bem dele para que você não seja vítima de fraudes, de ataques cibernéticos ou de hackers. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a empresa tem que te resguardar, fazer de todo um possível para que isso não aconteça. E doutora, como é que essas empresas serão notificadas caso esses dados vazem, né? Então, essas empresas, primeiro elas têm que fazer um plano de implementação de proteção de dados, né? Elas têm que aderir a isso. Isso não é feito por um advogado qualquer, que eu digo, sem a especialidade própria, tem que ser feito, e também não é feito só pelo jurídico. Então, se a empresa, isso é uma advertência para a empresa, né, uma contribuição, se ofertarem um serviço somente jurídico, desconfiem, porque não se trata só de uma implementação jurídica, escritórios de contabilidade não fazem isso, vai ser feito por uma junta envolvendo um jurídico e uma equipe de segurança digital ou de TI, especializada nisso. Não é qualquer TI que faz. Sim. E isso em conjunto com a gestão, para saber qual é o sistema daquela empresa. Ali vai ser mapeado dentro da empresa os setores, esses setores, quais dados são armazenados ali, para saber como tratar. Por exemplo, eu sou funcionária de uma determinada empresa. É importante que eu informe, quando da minha contratação, a minha religião? De que isso justifica para o meu empregador? De nada. Mas a minha carteira de trabalho, sim. Porque é um dado importante que ele tenha até para poder fazer a assinatura e o registro justo ao Ministério da Economia agora, né? Sim. Então, assim, tudo tem que ser justificado. E como que vai ser tratado esse dado? Há uma criptografia desse dado? Se esse dado estiver num banco de dados, né, dentro de uma internet, né? Como que eles estão sendo armazenados? O acesso é registrado? Deixa de registro? Se não, como que pode ser melhorado? E aí entra a equipe técnica de TI para fazer isso. O jurídico ele vai mapear o que a lei precisa, o que precisa legalmente, quais são os dados imprescindíveis para aquilo, se afeta ou não algum tipo de legislação. E o TI não, ele faz a adequação e garante a segurança dentro daquela realidade ou daquele setor, né, ou da empresa inteira que for tratar os dados. Doutora Marta, essa fiscalização ela vai ser feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não é isso? Também. Também. É Também. um órgão ligado ao governo federal, é isso? Sim, é uma agência reguladora, né? Sim. Assim como a ANS, a Anatel. Não só ela é que dita as regras sobre a LGPD, mas a gente tem aí um PROCON, que vai fiscalizar os dados em relação ao consumidor. Temos a Anatel, que pode ver alguma coisa com relação de dados de telefonia. A gente tem o Ministério Público, que é órgão fiscalizador. Muito me perguntam, mas o governo vai ter mãos para fiscalizar? Tem mãos, porque são muitos os órgãos que podem exercer a fiscalização sobre essas empresas. E como que vai ser o critério de fiscalização? A empresa simplesmente vai sortear? Não, o seu próprio concorrente pode ir lá e te denunciar, um consumidor pode te denunciar, um ex-funcionário
que trabalhou com você e tem insegurança porque teve um dado vazado e presume que foi fornecido só para você aquele determinado dado, pode ir lá e te denunciar. Quer dizer que aí, a partir do momento da denúncia você vai ser multado? Não. Se você apresentar que está tratando os dados, tudo bem. Averigou-se, né? A agência averigou que está tudo certo, ok, você está adequado aos dados, então não foi através de você que vazou os dados. Doutora, no último mês, inclusive, algumas empresas estão fazendo uma corrida contra o tempo para tentar se proteger, né, nessa situação. E qual é, assim, a multa que eles podem receber? Parece que até de 50 milhões, né? Sim. Dependendo do faturamento, né? Então, depende do faturamento bruto anual. Então, estima-se que vá até 50 milhões no caso de empresas grandes, mas isso varia desde aquele que fatura pouco até o que fatura muito. Então, vai ser fixado de acordo com o faturamento, aí vai dar o valor. E é um impacto muito grande financeiro. Sem dúvida alguma, né? A gente está falando de um valor expressivo, se caso seja, por exemplo, 50 milhões, é muito alto, né? Até 5%. É muito melhor que essas empresas invistam em tecnologia para realmente proteger os dados, vezes, né? Fabiana, a desinformação às vezes puxa para você o pior dos casos. Às vezes nem tem tanta coisa para adequar. Mas o que teria que adequar evitaria um vazamento de dados ou evitaria uma multa por inadequação, Sim. né? Então, se pudesse recomendar, recomendaria que buscasse especialistas que envolvam essas atividades multidisciplinares, um jurídico, um TI, que mantenha um gestor que saiba como lidar com esses dados internamente, a política da empresa, e possam se adequar a essa nova cultura, que é tratar dado de quem o fornece, funcionário, parceiros, consumidores, todos aqueles, pessoas físicas ou naturais que forneçam dados. Agora, doutora, por falar em consumidores, né, o que eles precisam realmente ficar de olho? Porque existem muitas compras na internet, as pessoas estão acessando cada vez mais e fazendo compras online, né? Aumentou muito, inclusive, nesse período da pandemia. Em que o consumidor agora precisa realmente ficar de olho, mais atento também para não cair nessa situação? Então, é importante que ele veja nos links que ele acessar, né, se a compra for virtual, se existe um programa de privacidade de dados. E no ambiente físico também, a empresa vai ter que disponibilizar essa documentação. Nessa documentação, o consumidor, especificamente o consumidor, ele vai ter acesso quanto tempo vai ser armazenado aquele dado, como que está sendo armazenado, e depois vai ser descartado, de que forma vai ser descartado, como que está sendo tratado. Né? Há um compartilhamento com terceiros? Se esse terceiro é adequado, isso tudo tem que estar mapeado, tem que estar claro para o consumidor, deixando bem claro também que o consumidor, assim como é fácil para que ele forneça os dados, a empresa tem que facilitar a oportunidade dele pedir que se cancele e que se extraia os dados dele de lá. A empresa tem a obrigação de disponibilizar meios tão fáceis quanto para poder aquele consumidor, caso ele volte atrás, ele revoque sua autorização de dados fornecidos. Isso é muito importante também. Tá certo, então. Olha, a gente quer agradecer muito a doutora Marta Vimercati, advogada, conversando hoje com a gente aqui no Link Espírito Santo, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas empresas que não protegerem os dados dos seus clientes, vamos dizer assim, poderão pagar até 50 milhões de reais de multas a partir já da próxima semana, não é isso? Exatamente. Doutora Marta, obrigado, uma boa noite. Obrigada, boa noite.